Pessoal, boa noite. Estão todos escutando? Tem um ok de todo mundo? Todo mundo me escuta agora? Pessoal, então, vamos lá, né? Então, mais uma vez aí, boa noite, tá? A gente está iniciando aí mais uma aula, né? Nossa aula aqui da Jumper, né? Nosso curso de técnicas de contabilidade, tá bom? Só que antes de iniciar o nosso conteúdo, eu queria pedir aí para vocês uma ajuda, né? O que seria essa ajuda? Eu precisaria que vocês fossem mais ativos na aula, né? Que vocês falassem, perguntassem, intervissem, né? Caso tivesse alguma dúvida também que manifestasse, enfim, gente, né? Então, assim, reforçando que apesar de estarmos fisicamente distantes, é importante relembrar que essa metodologia, né, da videoaula aqui, através da videoconferência, ela permite que a gente venha trabalhar com dinamismo, né, que a gente venha trocar ideias, experiências, discutir, perguntar, compartilhar, né? Então, assim, queria, para que a gente pudesse enriquecer o nosso conhecimento, né, eu pudesse aprender um pouco com a experiência de vocês, né, ou até ajudar com aquilo que eu sei, né? Então a ideia é que a gente venha ter um dinamismo, né? Venha ter uma troca, na verdade, de conhecimento. A aula ela não depende só de mim, né? Eu estar aqui falando e tal. Essa aula tem que ser conjunta, tá? Então peço aí para vocês, tá bom? Participem, não fiquem com vergonha, perguntem, tá? Então, quero que vocês estejam ativos comigo, tá bom? E também eu queria aproveitar para me desculpar da semana passada também, que eu havia marcado a aula. Também a gente tinha meio previamente marcado para terça, né? Só que aí, por conta de uns contratempos, tá, pessoal? Não foi possível, mas peço mais vezes desculpa e a ideia é que daqui para frente, né, todas as quintas-feiras a gente venha ter nosso encontro aqui, enquanto essa situação perdurar, né, do isolamento, do afastamento social, que o nosso encontro vai ser mantido no horário normal das aulas, né, sempre nas quintas-feiras, a partir das 20 horas, para que a gente possa estar retomando o nosso conteúdo, né? E também por orientação da direção da escola, a gente também vai estar retomando o conteúdo da apostila, tá, pessoal? Então, assim, é importante, né, que vocês façam presente nas aulas e também respondam às atividades, tá? Ao final da aula eu vou estar enviando o link, né, naquele mesmo esquema, né? Enviando o link, né, vocês vão responder a atividade online. A atividade vai ser a mesma da apostila, tá, pessoal? De antemão já falo. É a mesma atividade da apostila, só que ela vai ter que ser enviada para mim, para que eu possa estar contabilizando a presença de vocês. E isso está sendo lançado no sistema, contando como presença e a carga horária de vocês, tá? Para a composição aí da carga horária total do curso, tá bom? Então, não esqueçam disso, tá? Beleza? Então, gente, dando continuidade, né, a gente vai estar aí retomando a aula da apostila e vamos lá, né? Então, dando sequência, a aula de vocês vai ser a aula 29, não é isso? Que é aí dentro do assunto de departamento pessoal, na verdade, inicia, né, essa sequência de aulas aí voltada para departamento pessoal, aula 29, tá bom? Então, o que é que a gente vai tratar nessa aula, né? Nessa aula a gente vai iniciar aí a abordar o assunto que é sobre questão de processo admissional, tá? Pergunto a vocês, né? Sei que o conceito está aí na nossa telinha, né? Mas alguém queria compartilhar aí sobre essa questão de processo admissional, com suas palavras, o que seria, né, esse processo admissional? Queria saber de vocês um pouco. Podem compartilhar? Alguém se habilita aí a compartilhar sobre o que seria para você, o que é esse processo admissional? Quando a gente fala do processo de admissão, o que é que vem, qual a ideia que vem à mente de vocês? Elizabeth,
Aline, Lucas, Patrícia. Alguém, por gentileza, compartilha comigo. Professor, seria para contratar uma pessoa nova à empresa? Contratar uma pessoa nova na empresa. Isso aí. O que mais? Alguém mais quer compartilhar? Alguém mais? Então, ó, como a colega falou, né? O processo admissional é aquele processo que a empresa executa na hora de contratar um funcionário, tá? Na hora de contratar ali uma pessoa para exercer alguma atividade, né, ali na empresa, tá, pessoal? Então, o que acontece? Nesse processo, a empresa ela na verdade, ela já iniciou ali com um processo anterior a esse, né, dizer admissional, que são etapas preliminares, que seria o quê? O processo ali de recrutar, né, e selecionar. Ela recrutou, ela selecionou, né, identificou o candidato lá para determinada vaga de emprego, então ela vai lá e executa o processo admissional, né? Então, o que é esse processo admissional, né? O processo de admissão é o procedimento realizado pela empresa para contratar um novo colaborador, não é isso? Então, essa é a ideia do processo admissional, né? Aqui são as ações que a empresa executa ali para contratar alguém, né? Então, eu tenho lá minha empresa, vou precisar contratar um auxiliar administrativo. Então, todas as ações que eu tomo enquanto empresa para que isso se concretize, eu vou chamar de processo admissional. E aí a gente vai ter o quê? Vai ter aquela fase de encaminhar o candidato para fazer o exame de admissão, né? O exame admissional, onde ele vai passar pelo médico, né? O médico vai avaliar se ele atende se ele está apto fisicamente para exercer aquela atividade, né? Então, se ele estiver apto, o médico vai expedir, né? Vai ali liberar um documento chamado de ASO, né? Que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Para quê? Para que a empresa possa se resguardar e ter certeza de que aquele candidato ele está apto para exercer aquela atividade. Beleza? E o que mais compõe nessa etapa de processo admissional? O que a gente vai ter mais, né? A empresa também ela vai ter ali um momento que ela vai pedir uma série de documentos, né, para esse candidato, para que também ele possa aí apresentar para a empresa o seu processo de admissão, né? Beleza? Alguém quer fazer alguma contribuição? Tá. Então, assim, no processo admissional, a gente vai ter, como eu falei há pouco, a questão da apresentação da documentação, né? Então, a gente vai avaliar agora todos os documentos que, em regra, são solicitados pela empresa, né, para que o candidato apresente, para que ele possa concluir e possa ser admitido, né, naquela empresa, né? Então, o que a gente vai ter aí de documentos? Quais são os documentos de prática que são solicitados, né? A gente vai ter a carteira de trabalho e previdência social, né? A carteira de trabalho é aquele documento hoje ali que é expedido ali localmente, você vai até a agência do trabalhador, né? E solicita a emissão desse documento, é isso? Documento lá de capinha azul, né? Ou verde, né? Onde vai ser anotado todo o histórico laboral da sua vida profissional, né? Então, esse documento ele também tem que ser apresentado aí na hora do processo admissional, né? Então, na carteira de trabalho vai ter o quê? Vai ter sua identificação, né? Todos os seus dados pessoais, né? Seu nome, sua filiação, número de RG, né? E vai ter ali algumas páginas, né? Que são chamadas, onde serão anotados os contratos de trabalho, né? Então, para cada contrato de trabalho, para cada empresa que você trabalhar, a empresa ela vai anotar ali, né, registrar os dados do seu contrato de trabalho. Esses dados geralmente vai vir o quê? Naquela página anotada.
a identificação do empregador, né, da empresa, não é isso? A função para a qual você está sendo contratado, o salário, né, que foi ali definido no momento da contratação, não é isso? A sua data de admissão, né? O que mais? Quando se encerrar o vínculo, vai ser anotada ali a data de saída também, quando se encerra, né? Então, esses são, é o documento que vai manter o seu histórico profissional, não é isso? E cabe ressaltar, pessoal, tipo assim, a figura do documento, carteira de trabalho, o documento de papel, né, como a gente costuma dizer, ele, pela própria evolução da tecnologia, esse documento ele está em substituição, ele está caindo em desuso, né? Para você ter ideia, hoje, alguns estados, né, já nem fazem mais a emissão da carteira física de trabalho. Por quê? Porque hoje o governo ele lançou, né, a plataforma que é chamada de carteira de trabalho digital, não é isso? Então, você chega lá no seu celular, você vai baixar lá na sua... vai baixar, né, o aplicativo, né, chamado Carteira de Trabalho. Eu até abri aqui, eu tenho esse aplicativo, né, ver se vocês conseguem ver. Esse é o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Então, hoje, a sua vida profissional ela está na palma da sua mão. Então, assim, as empresas, provavelmente daqui em diante, elas deixarão de exigir, né, a apresentação da carteira física, aquela carteira de papel, e passarão a exigir a carteira digital. Então, para você que não tem ainda a sua carteira de trabalho, ou que tem, saiba que você vai precisar da sua carteira de trabalho digital. Então, já vai aí, já procure o aplicativo na sua loja, né? Já baixe, já preenche, faça seu cadastro, para você ter esse documento já na sua palma da sua mão. E é interessante, pessoal, e assim, o aplicativo é muito bom, porque, tipo assim, o aplicativo, ele traz automaticamente, em tempo real, todo o seu histórico profissional. O que é isso, Mauro? Quando você é admitido, quando a empresa te admite, tá? Vamos supor, hoje eu fichei numa empresa, né? Fui admitido por uma empresa. No momento que a empresa ela informar as bases, né, do Ministério do Trabalho, dessa admissão, automaticamente na minha carteira digital já vai aparecer. E qualquer movimentação que haja no meu contrato de trabalho, né? Que movimentações são essas? Se por acaso eu tive um reajuste de salário, se eu mudei de função, se eu tirei férias, se eu tiver algum afastamento. Então, hoje, tudo isso, a empresa ela informa o governo em tempo real. Aconteceu, essa informação sobe para as bases do governo, né? Subiu para a base do governo, vai aparecer no seu aplicativo da carteira digital, viu, pessoal? Então, hoje, para você que trabalha de carteira assinada, pode ter certeza que é o melhor documento para você acompanhar aí as movimentações do seu contrato de trabalho, tá? Tudo que acontece aparece na mesma hora na sua carteira de trabalho digital. Então, fica essa dica, aproveite, você que ainda não ativou sua carteira de trabalho digital, aproveita e faça a ativação, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Alguém quer perguntar algo? Tá bom, vamos continuar. Então, né, carteira de trabalho, exame médico admissional, né, eu falei ainda há pouco, né, então a pessoa quando ela vai ser contratada, ela precisa passar pelo médico, né, que ela precisa ter o hábito, né, um atestado ali por parte de um médico dizendo que ela está apta a exercer aquela atividade, né, a exercer aquele cargo naquela empresa. Então, isso é um documento, né, que é o atestado. Esse documento também é entregue na empresa, né, logo após realizar o exame, né. Foto 3x4, né, para se colocar no livro, ficha registro do empregado, né. Então, a questão da foto 3x4 também é algo que, né, em breve vai deixar de existir. Por quê? Justamente por conta da tecnologia, como tudo hoje está sendo ali informatizado, né, está sendo digital, então a foto também, ela em breve vai ser digital, né? Automaticamente você vai tirar, já vai aparecer no sistema da empresa, né?
Então, automático, né? Para você que é casado, né, vai precisar apresentar a certidão de casamento, né, ou, né, com a verbação ali, se caso você tiver sofrido uma separação, um divórcio, né? Então, essa verbação, né, que é uma anotação constando dessa condição do Estado Civil, ela tem que constar na sua certidão de casamento, caso você seja casado ou tenha sido casado, né? Se descasar, essa informação ela tem que constar lá na sua certidão, tá bom? Título eleitoral, né? Carteira de identidade, certidão de nascimento, né? Caso o trabalhador tenha filhos menores de 14 anos, né? Então, para efeito de receber o benefício do salário família, ele precisa apresentar a certidão de nascimento. E também para efeito de dedução do imposto de renda, tá, pessoal? Perdão. Atestado de vacinação também para efeito do salário família, né? Isso para criança até 6 anos de idade. Comprovante, né, de frequência escolar, tá? Se o filho ali do trabalhador ele tiver entre 7 e 14 anos, ele precisa, além da certidão de nascimento, apresentar o documento de frequência escolar, tá? Geralmente essa documentação ela é exigida a cada 6 meses, tá, pessoal? A cada 6 meses, ali geralmente mês de maio, mês de novembro, o trabalhador tem que apresentar esses documentos para a empresa para que haja manutenção no pagamento do salário família, tá bom? Cartão de identificação do contribuinte ou, né, chamado atualmente chama de CPF, né, Cadastro de Pessoa Física, né? SIC é um termo que já é das antigas, né? Então, a identificação do contribuinte, na verdade, é o CPF, tá? Cadastro de Pessoa Física. Certificado de reservista ou alistamento militar para os homens, tá bom? Isso para os homens até 45 anos, tá? Ultrapassou os 45, a empresa já não é mais obrigada a exigir o certificado de alistamento militar ou reservista, tá bom, pessoal? Comprovante de cadastramento do PIS, tá? Comprovante de contribuições aos sindicatos, isso também, essa questão da contribuição ao sindicato, na verdade, já não é mais obrigatório, tá? Então, isso aí, até meados de 2017, o empregado ele tinha que ali pagar todo mês de março, né? O equivalente a um dia de salário, tá? Mas com a reforma trabalhista, isso deixou de ser obrigatório e passou a ser facultativo, né? Então, assim, o trabalhador, para que a empresa ela possa descontar a contribuição sindical do empregado, é necessário que o empregado autorize expressamente, dê essa autorização expressa para que a empresa efetue o desconto da contribuição sindical e a empresa, então, faça o repasse ao sindicato, tá bom? Identidade de habilitação profissional, isso no caso se for alguma profissão regulamentada, né? Tipo, é um médico, né? Ele precisa ter o CRM, se é um advogado, ele precisa ter a OAB, se é o contador, precisa ter o CRC, se é o administrador, precisa ter o CRA, né? E por aí vai, né? Então, se é uma função de uma profissão regulamentada, esse profissional ele precisa apresentar ali também o seu documento de registro profissional, tá? Que ele está apto também a exercer aquela atividade, beleza? Carteira Nacional de Habilitação, né? Se for para a função de motorista, né? Óbvio, né? Se é motorista, é preciso ter a habilitação, né? E a habilitação tem que ser condizente com aquele veículo que ele vai conduzir, tá? Lembrando, pessoal, que para as funções de motorista, operadores, né? Além da carteira de habilitação, também é exigido a realização do exame toxicológico, tá? Esse exame toxicológico, ele tem ali por função verificar Só um minutinho, Lucas. Verificar se o trabalhador, ele não tem ali... Se ele não usa drogas, né? Faz consumo de algum tipo de droga, né? Então, é para detectar isso, tá? Beleza? Pois não, Lucas? Pode falar. Lucas?
Professor, ele não consegue ouvir você. Ele não consegue me ouvir? Não. Nossa, o que será que está acontecendo? Lucas, você quer digitar por lá no bate-papo alguma pergunta ou fazer algum comentário? Vou mandar aqui uma mensagem para ele. Lucas. Mandei aqui uma mensagem para ele, tá? Deixa eu ver se ele responde. Lucas. Só um minutinho, pessoal. Estou falando com o Lucas aqui. Deixa eu ver o que seria a pergunta dele. Tá. Enquanto ele, assim que ele... tá. Sim, professor. Oi? Pois não? Tá. Assim que ele fizer a colocação dele ali, eu leio e compartilho com vocês, tá bom? Então vamos continuar, né? Atestado de antecedentes criminais, né? Algumas empresas elas costumam pedir, né? Para ver se aquele futuro funcionário ele tem algum histórico de algum delito, né? De alguma infração aí na sua vida pregressa, tá? Mas assim, gente, cabe ressaltar que exigir atestado de antecedentes criminais, ele é questionado juridicamente. Por quê? Porque isso pode servir de meio de discriminação, né, de um candidato para uma vaga de emprego. Imagina só alguém que, enfim, cometeu alguma infração aí na sua vida, quer voltar, né, quer ter a sua vida como cidadão, enfim, se ajeitar direitinho, e aí de repente aquela pessoa ela vai tá ali numa vaga de emprego, concorrendo tudo, e de repente a empresa acessa o atestado de antecedentes criminais e vê que ela tem aquilo. E por isso, e por conta disso, né, desse histórico pelo seu passado, a empresa não o contrata, né? Então isso pode acabar virando uma situação de discriminação, né? E isso juridicamente é muito questionado, tá? Então, assim, na verdade, eu particularmente não aconselho, né, empresa solicitar esse tipo de documento, tá? Então vamos lá, né? O atestado de antecedentes criminais, carta de referência, né? De repente você trabalhou em alguma outra empresa, né? Então tem aquela empresa que costuma pedir para saber como foi, né? O seu desempenho também naquela empresa, se foi um bom funcionário e tal, né? Comprovante de escolaridade, comprovante de endereço, né? Para fim de vale de transporte. Então esses são os documentos que geralmente são pedidos, né? E também tem aquelas fichas que devem ser preenchidas, né, na empresa, né? O que vai ser preenchido? Apresentou os documentos, a empresa vai
a fazer lá os formulários, que vai ser o quê? Vai ser uma ficha de inscrição, vai ter anotação na carteira de trabalho, né? A ficha ou o livro registro de empregado, onde ela vai fazer todas as anotações com base na documentação que o candidato apresentou, vai ter o cartão de ponto, quadro de horário, termo de responsabilidade para efeitos do salário família, ficha de salário família, declaração de encargo de salário para fins de imposto de renda. Né? Então, isso são algumas fichas que você acaba ali, a empresa preenche, né, e você dá sua anuência ao final, né, dessas informações, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a questão do contrato de trabalho, né? Então, teve o processo admissional, né? O candidato apresentou os documentos, né? A empresa foi lá, preencheu, ficha, pererê, tudinho. Depois o funcionário foi lá, assinou, né, e tal. E aí vai ter a questão do contrato de trabalho. O que é contrato de trabalho, gente? O contrato individual de trabalho ele poderá ser acordado verbalmente por escrito e por prazo determinado ou indeterminado, né? Mas o contrato de trabalho, na verdade, é o documento onde vai trazer as cláusulas, não é isso? Vai trazer todas as cláusulas que serão acordadas entre os agentes que estão participando desse contrato, né? Ou seja, a empresa e o empregado, né? Então, naquele documento vai ser descrito ali todos os deveres, né? E obrigações do empregado e do empregador, né? Beleza? Então, vai estar ali nas cláusulas descritas no contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho, gente, ele poderá ser de alguns formatos, vamos dizer assim. O primeiro deles é o prazo por indeterminado. O que é o contrato de trabalho por tempo indeterminado? Né? O contrato de trabalho por tempo indeterminado é aquele que se prolonga no tempo. Né? Isso ocorre porque, na sua Constituição, as partes não fixaram o termo final. Caso o empregado seja demitido sem justa causa, terá direito ao aviso prévio de, no mínimo, 30 dias. Configura-se como contrato por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Então, gente, firmei um contrato de trabalho com a empresa, né? Então, assim, quando não é estipulado um final para aquele contrato, esse contrato a gente costuma chamar ele de contrato por prazo indeterminado, ou seja, não tem data para finalizar ele. Se por acaso o empregador chega lá e te dá um aviso, Lucas, né? Daqui a 30 dias eu vou te demitir. Ela tem que, né, te dar um aviso prévio, né, que vai poder ser trabalhado, né? Se não for trabalhado, ela vai ter que te indenizar, vai ter que te pagar no mínimo 30 dias, né? Referente a esse aviso prévio, é isso? Beleza? Alguma dúvida, pergunta, pessoal? Alguém queria perguntar algo? Não, né? Então, beleza, vamos continuar, tá? Contrato por prazo determinado. Como o nome já diz, é aquele que tem uma data para o fim, né? Estou sendo admitido hoje, né? E eu já sei quando eu vou sair da empresa, né? Então, esse tipo de contrato a gente costuma chamar de contrato por tempo determinado. Então, o que é? É um contrato que estará vigente somente quando houver termos pré-fixados ou na execução de serviços, né? Quando termina, não dá ao empregado direito ao aviso prévio, né? Por quê? Porque ele já sabia, né? Ele foi admitido lá na data X e já sabia que na data X ou quando terminasse determinada atividade, ele seria desligado. Isso não dá direito à indenização, tá, pessoal? Por quê? Porque já foi previamente estabelecido o final daquele contrato, tá? E ele só vai ter validade nos seguintes casos, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, né? Então, vamos supor, um exemplo bem claro agora, esse período de pandemia que a gente está vivendo, e a gente viu que houve uma correria para contratar mão de obra aí na área médica, não é isso? Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e tal.
Então, geralmente, esses contratos, quando eles são estabelecidos, eles costumam ser estabelecidos por prazo determinado, né? Vai ali e diz, João, vou te contratar hoje e daqui a 6 meses nosso contrato vai extinguir, tá? Por quê? Porque vai ser só por conta desse período aí, desse excesso de trabalho, né? E a gente precisa de gente para trabalhar nesse período aí no hospital. Então, a gente vai contratar você por período determinado, tá bom? Atividades empresariais de caráter transitório. Um exemplo, atividades empresariais de caráter transitório. Lembra daquelas fábricas que costumam contratar gente ali para o período de Páscoa, né? Então, assim, há um fluxo, uma demanda por digamos, ovos de chocolate, né, bombom de chocolate. Então, a fábrica ela precisa aumentar o seu quadro de funcionário para que possa atender aí as encomendas, as demandas, né? Então, isso é um período em que pode ser firmado, a empresa ela pode contratar alguém para um contrato por tempo determinado. Por quê? Porque é exclusivamente para esse período, né, de demanda, né? Ali um exemplo na Páscoa, ou uma loja quando vai contratar ali no período do Natal, né? Isso, precisa de vendedores, né? Devido ali ao movimento aumentar, então ela precisa contratar algumas pessoas temporariamente, né? Então, esses contratos de trabalho geralmente são fixados por prazo determinado, né? Ou seja, tem data para começar e data para terminar. E um outro exemplo de contrato por tempo determinado é o contrato de experiência. Então, digamos, a empresa te contrata ali, né, por um período de 90 dias para uma atividade, mas para isso ela vai fazer ali um período de experiência, né? Ela bota lá 90 dias. Então, aqueles primeiros 90 dias que você trabalhar, ele vai ser um contrato por tempo determinado. Tem começo e tem fim. Se ultrapassar esses 90 dias, nesse caso, né, aí ele passa a vigorar com prazo indeterminado. Aí, passou os 90 dias, não tem data para finalizar. Se o empregador demitir sem justa causa, né, e não te deu o aviso prévio para cumprir, ela vai ter que te indenizar no mínimo em 30 dias. Né? Beleza? Caso seja prorrogado por mais de uma vez, o contrato por prazo determinado passará a vigorar por prazo indeterminado. Além disso, ele não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Só então, o contrato em si, naquelas condições de serviço, de natureza, ou transitoriedade, ou atividades empresariais de caráter transitório, né? Dependendo da situação, ele pode ser estipulado até por 2 anos, né? Beleza? O contrato de experiência, por exceção, o contrato de experiência ele só pode ser firmado por no máximo 90 dias, tá, pessoal? Então, o máximo dele é 90 dias. A empresa pode ir lá te contratar, né, em período de experiência, aí ela te bota lá por 30 dias, aí depois ela diz, não, quero experimentar por mais 60, né? Então, 30 com 60 vai dar 90, né? Então, ele pode ser prorrogado por uma vez e não pode ultrapassar 90 dias. Ou pode lá firmar no primeiro período de 45 dias, depois prorrogar por mais 45, ou pode contratar por 30 dias, depois por 30 dias, né? O que não pode é prorrogar por mais de uma vez e não pode, nesse período, ultrapassar 90 dias. Se ultrapassar, aí o contrato ele automaticamente é transformado para contrato de trabalho indeterminado. Tá bom? E o contrato de experiência, né, que a gente falou ainda há pouco, né? É uma das formas de contrato por prazo determinado. Além de não poder ser superior a 90 dias, que foi o que eu falei ainda há pouco, né, é admitido pela legislação trabalhista. De qualquer modo, não é aconselhado a celebração de contrato por períodos demasiadamente curtos, por exemplo, por 1 ou 2 semanas, né? A prorrogação do contrato é permitida por uma única vez, desde que não ultrapasse os 90 dias, né, como eu falei ainda há pouco. É recomendável que os contratos sejam feitos com prazo de 30 dias. Então, vamos lá, pessoal, retomar aqui o Zoom com 40 minutos, né? A sala... Ninguém mandou mensagem, mas... Todo mundo aí escutando direitinho? Então, vamos lá, pessoal, que a gente estava falando sobre a questão do contrato de experiência, né? Então, só resumindo, o contrato de experiência, né? Ele é admitido a vigorar por no máximo 90 dias, não é isso? Ele pode ser prorrogado por mais de uma...
por uma vez, na verdade, sendo que a soma dos períodos não pode ultrapassar 90 dias, tá bom, pessoal? Resumindo, é isso, tá? Da indenização, né? Empregador. Quando o contrato for por prazo determinado, o empregador que dispensar o empregado sem justo motivo de período estabelecido será obrigado a pagar a título de indenização e pela metade remuneração que o empregado teria direito até o final do contrato. Então, vamos supor, se você está em um contrato por prazo determinado, tá? Se o empregador te dispensar sem justa causa, ele tem que te indenizar em 50% daquilo que faltava para completar o contrato. Só um exemplo, dentro do contrato de experiência, digamos que a gente firmou um contrato por, vamos dizer, por 60 dias, né? A gente fez um contrato por 60 dias. E aí, o empregador demitiu aquele funcionário quando ele completou 30 dias. Ou seja, faltavam mais 30 dias para ele completar o período. Então, ele tem que indenizar o empregado em metade do que ele receberia pelos 30 dias. Se faltava 30 dias, a metade são quantos dias? 15 dias, não é isso? Então, a empresa tem que pagar 15 dias de remuneração para aquele empregado se ele for demitido nessas circunstâncias. Pessoal, vocês entenderam isso aí? Essa questão da indenização por parte do empregador no contrato por prazo determinado? Está entendido? Bem, no silêncio, vou deduzir que sim. Então, no caso do empregado, se for o empregado que pedir conta, né, está ali no contrato, ele está dentro está no contrato por prazo determinado, de repente ele pede conta, né? Se ele pedir conta, a mesma coisa vai acontecer com ele. Ele vai ter que indenizar o empregador. O que é essa indenização? Ele vai ter que pagar 50% do que faltava. Então, digamos, eu tinha um contrato de 30 dias, deu 15 dias, eu disse para o meu empregador e falei assim, não quero trabalhar mais não, tá? Então, assim, o que acontece? Nas minhas verbas rescisórias, o empregador ele vai descontar de mim 50% do que equivaleria ao período que faltava para completar o contrato. Se são 15 dias que faltava, o empregador vai descontar de mim 7 dias e meio, tá? 50% do que faltava para completar. Beleza? Contratos que se transformam por prazo indeterminado, né? Nos contratos que contiverem cláusulas assecuratórias de rescisão antecipada das partes, os princípios que regem a rescisão serão por prazo indeterminado, tá bom? Então, o contrato, aquele exemplo lá, o contrato por prazo, está no contrato de experiência, né, por 90 dias. Ultrapassou os 90 dias, você continuou trabalhando, então automaticamente aquele contrato ele passa a ser por tempo indeterminado, tá bom? E aí as cláusulas, né, os direitos e deveres serão dentro dessa condição de contrato, por prazo indeterminado, tá? Alterações contratuais. Nos contratos de trabalho, os contratos de trabalho eles podem sofrer modificações, desde que não contraponha a legislação em vigor, bem como convenções ou o contrato coletivo de trabalho. Nos contratos individuais de trabalho, só é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, ou seja, para que haja alguma alteração das condições do contrato, tem que ter consentimento de ambas as partes, né? Sob pena de nulidade da cláusula contratual. Então, digamos, vamos supor um exemplo aqui. De repente você foi contratado para trabalhar de segunda a sexta, né? Eu vou falar assim bem claro, né? Aí de repente teu patrão chega lá, João, tu vai ter que trabalhar de sábado também, mas o teu contrato era para trabalhar só de segunda a sexta. Se você não consentir, tá, essa alteração, né, ela foi imposta pelo teu patrão, isso aí judicialmente ele pode ser anulado, né, essa alteração, e o patrão pode ter que arcar com, né, com a indenização por conta disso, né? Tem que pagar aí, teoricamente, essas horas que o cara trabalhou a mais, pode ser condenado a pagar com hora extra, tá? Vale ressaltar que os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a legislação serão nulos de direito. Então, é tudo aquilo que aconteceu no contrato, que for para maquiar, para dizer que está ali tudo ok, foi combinado entre todos,
Se judicialmente for questionado, for comprovado de que foi para desvirtuar, foi só feito ali para fazer o faz de conta, né? Então, o contrato vai ser nulo e quem deu causa vai ter que arcar com as consequências. Bom? Convenção ou acordo coletivo de trabalho. Nenhum acordo poderá ir contra as normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Ou seja, pessoal, você está lá, tudo que for combinado ali entre patrão e empregado, ele tem que estar dentro da legislação, não pode ser nada que venha lesar o empregado. E se houvesse, tipo ali na empresa, houver algum acordo ou convenção coletiva, com algumas cláusulas especiais que são benéficas ao trabalhador, esse acordo que de repente você faz com o seu patrão, ele não pode suprimir esses direitos que já foram conquistados. Tá? Se suprimir, torna-se nulo. Tem alguns exemplos, né? Caso a convenção ou acordo preveja cláusula que estipule estabilidade ao acidentado pelo período de 6 meses, não terá qualquer validade. A lei assegura que a estabilidade é de 1 ano. Então, vamos supor, digamos, legalmente a gente sabe que a legislação ela prevê, garante, né, uma estabilidade de emprego ao acidentado, aquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho, por 1 ano, né? Aí, digamos que houve um acordo coletivo que estabeleceu essa estabilidade por 6 meses. Não vai valer porque a legislação maior, né, que as consolidações da lei do trabalho, estabelece que é de 1 ano. Então, vai prevalecer a lei maior. Né? E nesse caso aí, essa cláusula do acordo ela não vai ter validade. Se da mesma forma contiver cláusula que permita o pagamento do 13º em uma única parcela no dia 20 de dezembro, sem qualquer multa, também será nula, porque a legislação diz que o 13º tem que ser pago em 2 parcelas. A primeira tem que ser de fevereiro, entre fevereiro e novembro, e a segunda até dia 20 de dezembro. Né? Caso qualquer coisa que vier a ser diferente disso, né, está nula. Se a convenção ou acordo coletivo de trabalho estipular piso para a categoria de valor inferior ao salário mínimo, será considerado nula também, né? Digamos, o salário mínimo hoje é 1.045. Aí o acordo coletivo diz que o salário vai ser 1.000. Não vai valer, não tem validade. Beleza? Jornada de trabalho, né? O que é a jornada de trabalho, pessoal? A jornada diária de trabalho é o período em que o empregado fica à disposição do empregador, né? Nesse tempo, ele estará trabalhando ou aguardando ordens. A duração normal não poderá exceder 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. O limite semanal foi fixado em 44 horas semanais. Né? Então, geralmente, a jornada de trabalho de um trabalhador aí comum vai ser de 44 horas semanais. Né? Jornada em regime de tempo parcial. O governo, com o objetivo de flexibilizar as relações de trabalho, implementou a jornada de trabalho em tempo parcial. Né? Essa jornada, o que é? Né? Ela não deve exceder 26 horas, com limitação de até 6 horas extras semanais, tá? Ou 30 horas sem hora extra. Então, gente, existe esse tipo de jornada em que, vamos supor, você ganha um salário para trabalhar por 8 horas diárias, né? Uma jornada de 44 horas semanais. Só que, de repente, a empresa ela precisa de alguém que faça a mesma atividade, só que em meio período, né? Então, esse meio período seria o quê? Seria ali, ele pode ser uma jornada de 26 horas semanais, né? Isso é permitido que esse trabalhador ele possa fazer até 6 horas extras por semana, ou limitar a 30 horas fechadas, mas sem poder fazer hora extra, né? Então, aí isso a gente chama de contrato de trabalho de tempo parcial, tá bom? Logicamente, o salário ele vai ser pago proporcional, né? Equivalente, vai ser proporcional a essas horas trabalhadas, tá? Mas a base do salário vai ser a mesma de quem trabalha o período integral, tá bom? Em conformidade com o previsto em negociação coletiva. O salário será proporcional à jornada de trabalho, né, dos empregados que cumprem regime de tempo integral, exercendo a mesma função, tá bom? Período de descanso, né? Deve haver pelo menos 11 horas consecutivas de descanso para o empregado entre 2 jornadas, tá, pessoal? Então, entre 2 jornadas de trabalho, ou seja, entre um dia e outro, vamos dizer assim, é preciso que haja no mínimo 11 horas de descanso. Se você trabalhou e de uma jornada para outra gozou menos que essas 11 horas, tá?
Subentende-se que a jornada ela vai ser contínua, e aí teu empregador teria que pagar essas horas como horas extras, tá? Se você gozou aí menos que 11 horas, tá bom? Dessa forma, se o empregado termina o seu serviço às 22 horas, no caso desse exemplo aí, né, ele só pode iniciar novamente as atividades às 9 horas do dia seguinte, né? Ou seja, 11 horas, né? Sai da aula, né? Alguém quer falar algo? Depois assim, aula. Segunda daí. Alguém quer falar algo? Vai ser aula. Estudar direto. A jornada superior a 4 horas, inferior a 6 horas, o empregado tem direito a um intervalo de 15 minutos, tá, pessoal? Jornada superior a 6 horas, o empregado terá direito a 1 hora. Não acordo por escrito, por convenção coletiva e contrário, não poderá exceder 10 horas, tá bom? Pessoal, alguém tem um áudio aí ligado, com as crianças falando. Por favor, quem tiver com o áudio ligado, pode. Ok, vamos lá, né? Então, redução do intervalo para a refeição, tá? O limite mínimo de 1 hora para a refeição poderá ser reduzido por ato da Delegacia Regional do Trabalho, desde que solicitado. Caso a empresa queira obter esse benefício, deverá atender aos seguintes pressupostos, né, gente? Tá assim. Geralmente o intervalo para o almoço é de 1 hora, tá? A empresa pode diminuir? Pode, mas desde que ela obedeça o quê? Ela tem que apresentar justificativa técnica para o pedido de redução, tá? Ela tem que garantir aos empregados a alimentação gratuita e a preço acessível, devendo as refeições serem balanceadas e preparadas sob a supervisão de nutricionista. Manter a jornada de trabalho de modo que seus empregados não estejam submetidos ao regime de hora extra, tá? Então ela precisa cumprir isso, manter o refeitório organizado, em funcionamento, adequado, quanto à localização e à capacidade de rotatividade. Apresentar laudo de avaliação ambiental, do qual constarão também as medidas de controle adotadas pela empresa, acordo coletivo do trabalho com a anuência expressa de seus empregados, manifestado com a atividade sindical, né? Então, tem que atender esses requisitos para poder diminuir essa hora do almoço, tá? A autorização concedida aí pela Delegacia Regional do Trabalho terá validade de 2 anos, sendo permitidas renovações pelo mesmo período. As renovações, porém, devem ser solicitadas com 3 meses de antecedência do término do prazo. Também será levada em consideração a regularidade quanto às normas de proteção, segurança e medicina do trabalho. Observação: os intervalos para descanso não serão computados na jornada de trabalho, tá, pessoal? Então, se atender tudo isso, tiver tudo bonitinho acordado, isso não vai contar na jornada de trabalho, tá bom? O que acontece se não tiver concessão de intervalo na refeição, gente, né? Quando não ocorrer o intervalo para a refeição, o empregador deverá remunerar o período correspondente com 50%, ou seja, pagar 1 hora extra de 50% aí, referente ao período normal da hora, né? Isso acontece com frequência com empregados que trabalham em período noturno e que não podem se ausentar do serviço no intervalo para a refeição. Como, por exemplo, tem os porteiros, né? Então, o porteiro ali, de repente, na sua hora de almoço, ele não pode se ausentar da portaria. Então, por essa hora aí, essa hora que ele deixa de fazer sua refeição adequadamente, ele vai receber como hora extra, tá? Atividades com intervalos maiores, levando em consideração a complexidade do serviço, do desgaste do trabalhador, a legislação concede intervalos maiores de descanso. Eles não podem ser reduzidos da duração normal do trabalho. Sobre o assunto deve-se saber. Nos serviços permanentes de mecanografia, né, datilografia, escrituração em cálculos, cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá a um repouso de 10 minutos. Né? Nas atividades de processamento de dados, deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhado. O trabalho executado em minas existentes no subsolo, em cada período de 3 horas, será obrigado a uma pausa de 15 minutos para repouso. Tá? Os empregados que trabalham no interior de câmaras frigoríficas, né, a cada 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, terão um período de 20 minutos de repouso. Para os que trabalham em telefonia, telegrafia submarina e subfluvial,
de radiografia ou de radiotelefonia, sujeitos a horários variáveis, terão 20 minutos de descanso para um esforço contínuo de 3 horas. Tá? Tem a questão dos intervalos não previstos em lei. Né? Se a empresa conceder intervalo de repouso que não seja previsto em lei, não poderá acrescentá-los à jornada de trabalho, uma vez que se caracterizarão como horas extraordinárias. Acordo de prorrogação de horas. A jornada diária de trabalho poderá ter mais de 2 horas suplementares, mediante acordo escrito entre empregado e empregador, ou ainda mediante contrato coletivo de trabalho. O valor da remuneração da hora suplementar, nesse caso, será de no mínimo 50% superior à hora normal. A prorrogação da jornada de trabalho é vedada a menores, no entanto. Antes da prorrogação normal do trabalho, deve ser concedido um intervalo de 15 minutos de descanso ao empregado. Usualmente, o trabalho é dividido em 2 jornadas de 4 horas diárias, né, para evitar o intervalo de 15 minutos. Dessa forma, antes de iniciar-se as horas suplementares, é obrigado o descanso de 15 minutos. O contrato de trabalho a tempo parcial, cujas jornadas sejam de 30 horas semanais, não permite o acréscimo de horas suplementares, tá, pessoal? Tem a questão do acordo de compensação de horas, né? Se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado em outro, fica dispensado o acréscimo salarial, ou seja, se o trabalhador foi lá, ele trabalhou as 8 horas diárias e estendeu mais 1 hora. Se essa 1 hora for compensada no dia seguinte, não precisa pagar como hora extra, tá? Tem a questão da compensação, digamos, para a jornada de 44 horas semanais, geralmente no comércio, vamos dizer assim, essa jornada ela funciona da seguinte forma, né? A pessoa trabalha 8 horas de segunda a sexta, né? E trabalha 4 horas no sábado, tá? Mas vamos supor que algumas empresas resolvam não trabalhar no sábado. O que ela faz, gente? Ela vai diluir essas 4 horas do sábado na semana, sem que isso caracterize como hora extra. Logicamente que para isso é preciso ter um acordo ali individual, tá, gente? Assinado, né? Para que haja validade dessa condição. Então, por exemplo, né? Para evitar o trabalho aos sábados, a empresa prorroga, né, a hora normal de trabalho em 48 minutos. Assim, o empregado faz uma jornada diária de 4 horas e 48 minutos por dia. Então, vamos supor, ela pega aquelas 4 horas lá, ela divide pelos 5 dias. Então, isso vai dar ali o que, gente? 48 minutos por dia. Então, a pessoa vai trabalhar 8 horas e 48 minutos por dia para não trabalhar no sábado, né? Isso é um exemplo. Aí tem um exemplo desse cálculo, né? 48 minutos, né? Dividido vezes 5 dias vai dar 240 minutos, né? 240 minutos dividido por 60, ou seja, 1 hora, né? Igual a 4 horas, que equivale à compensação do sábado, tá? Ou seja, esses 48 minutos trabalhados durante 5 dias vai totalizar 4 horas, que compensará o sábado não trabalhado, tá bom? Pessoal, então, assim, essa foi a aula. Agora eu quero abrir espaço aí para que vocês participem. Diga, Lucas. Tá? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma participação, alguma contribuição? Ô, Lucas, agora que eu vi que você mandou uma mensagem no WhatsApp, deixa eu ver. Ok, tá? Eu vou enviar, Lucas, pode deixar. Mas, pessoal, só reforçando, o que está no slide é o que está na apostila, é o material da apostila, sem tirar nem pôr. Nem podem ficar tranquilo, viu? O que está aqui no slide é o que está na apostila de vocês. A aula 29 na apostila. Tá bom? Sem tirar nem pôr. Pessoal, alguém quer fazer alguma colocação, alguma participação desse assunto que a gente abordou? Desculpa, eu estou um pouco corrido aqui, porque senão a aula também vai expirar novamente, né, dos 40 minutos. Tá?
Então, gente, ó, se não há nenhuma participação, a gente vai encerrar a aula por aqui, tá? Lembrando que, pessoal, esse é o link da atividade. Vou mandar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Para que seja contada a presença, é necessário que envie a atividade respondida, tá? Somente será contado como presença aquela pessoa que responder à atividade, tá bom? E lá vai vir os dados, esses dados vão para a secretaria e isso vai ser computado lá na carga horária de vocês, né, do curso, tá bom? Só alguma dúvida, alguma pergunta? Então, tá ok. Então, ó, agradeço a participação aí de todos, a presença de vocês, tá? Responda a atividade e envie, tá? O prazo para envio da atividade vai ser até na quarta-feira da próxima semana, tá, pessoal? Então, envie a atividade até quarta-feira, tá? Quinta-feira não adianta enviar, que não vai mais receber, tá bom? Lembrando que, para que seja reconhecida a presença, é necessário enviar a atividade. Beleza? Pessoal, então, ó, uma boa noite para todos vocês. Qualquer coisa, vocês têm aí no grupo, é só participar lá e a gente vai tirando dúvida, alguma pergunta que tiver, de repente não pode fazer agora, querendo mandar no grupo do WhatsApp, pode ir lá mandar que a gente vai respondendo, tá bom? Então, uma boa noite a todos e até a nossa próxima aula.